A sétima leitura da Parashá de Be'alotcha, e Moshe se recolheu para o acampamento, ele e os anciãos do povo de Israel, ou seja, estavam na porta do Ohel Moed, se juntaram, cada um voltou para a sua tenda. A palavra Vayasef, linguagem de entrar na casa, como Vassaftot ou Beitecha, reunir, recolher, como a gente encontra ao Pasuk base para isso, Itzbor veloidami osfam. Vem falar que o castigo que o povo recebeu só aconteceu depois que todos os Sadikim, os anciões, o Moshe, cada um entrou na sua casa e aí veio o castigo. E um vento viajou de Hashem, modo de falar, e fez voar salvim, codornas do mar, e despejou, largou, espalhou no acampamento como caminho de um dia para lá e um dia para cá, em volta do acampamento, e com uma altura de 2 amot, mais ou menos 1 metro, sobre a face da terra. Vai a goz, vai a friar, quer fazer voar, como gás, rish, vanaufa, etc. Vai todos espalhou ali, estava largado sobre a terra, netushim, netashtir, hamidbara, espalhado, jogado ali. Como 2 amot, ou seja, essas codornas estavam voando numa altura boa, que era ali no coração da pessoa, para que ele não tenha esforço nem para recolher as codornas, nem levantar e nem se abaixar. E levantou o povo todo aquele dia, toda noite, todo o dia seguinte, e juntaram as codornas, o que menos juntou 10 amontoados, e fizeram empilhados em volta do acampamento. Amamit, aquele que pegou menos de todo mundo, os preguiçosos, e os mancos juntaram 10 amontoados e fizeram empilhadinho, várias codornas. A carne ainda estava entre seus dentes antes de se acabar, e a ira de Hashem se irritou no povo e atacou Hashem no povo uma batida muito forte, muito grande. Terem careto, uma tradução, adilopassak, enquanto não parou, quer dizer, não parou a carne. Outra explicação, ele não conseguia nem cortar a carne com dente, careto no sentido de cortar a carne e a sua alma já saía. E chamou o nome daquele local Kivrot Tavá, o cemitério do prazer, que lá enterraram o povo que desejaram, pediram várias comidas. De Kivrot Tavá viajaram para Hatzerot e ficaram em Hatzerot. E Miriam e Aharon falaram em Moshe sobre a mulher Cushit que ele pegou uma mulher Cushit. O que era Cushit? Quer dizer da Etiópia. O que quer dizer, Vatidaber falou, a palavra Dibur quer dizer linguagem pesada, eles falaram pesado sobre Moshe. Como a gente encontra em outro lugar, de Beira Isha, do Neari Titano Kashot. E a palavra Amirá é usada para linguagem mais de súplica, linguagens mais tranquilas, como Vayomar, Aná, Haitareu e etc. Ou em outros lugares, que Na é linguagem de por favor, então usa a expressão Vayomer junto da palavra Na. O que elas falaram? O que Miriam e Aharon estavam falando de Moshe? Na verdade, ela começou, Vatedaber, e ela começou, por isso que a Torá fala Miriam e Aharon. E o que ela estava falando? Ela estava falando sobre isso, que Moshe se separou da sua esposa. Como que Miriam soube que Moshe se separou da sua esposa? Interessante a descrição, cada um cuidando da sua vida, que precisou acontecer um episódio para Miriam descobrir que Moshe estava separado da sua esposa, de vida sexual. Rabi Natan diz, Miriam estava do lado de Tzipora na hora que falaram para Moshe, Eldad e Meidad tiveram profecia. Quando a Tzipora escutou isso, ela falou, ai, coitado das esposas dele, que se eles vão para profecia, eles vão se afastar das esposas deles, igual que meu marido se afastou de mim. E de lá Miriam entendeu que Moshe tinha se afastado dela e foi falar para Aharon. Na verdade, a Miriam não intencionou falar mal de Moshe, e ela foi castigada muito mais. Alguém que quer falar mal, ela chamará de alguém que tem um castigo sério sobre isso. A Isha Cushit é uma mulher que era tão bela que todo mundo concordava na sua beleza, igual que a pessoa da Etiópia era reconhecida que ela é da Etiópia. Cushit, Gimatria, Yefat, Mare, Gimatria, valor numérico de bela. Sobre a mulher, na verdade, sobre a questão da separação. Que Isha Cushit Lakar, por que repete isso novamente no versículo? Para te falar, existe uma mulher que ela é bela externamente, mas não é bela nos seus atos, ou nos seus atos, mas não na sua beleza. Aqui não, ela é boa em tudo. A Tzipora, a esposa de Moshe, então por que ele está se afastando dela? A Isha Cushit, pela beleza dela, chama de Cushit, como um homem que chama seu filho de Cushi para não pegar o olho mau sobre ele. E agora separou, esse que é o problema. E aí eles falaram, será que só em Moshe Hashem falou? Também com nós ele disse, e Hashem escutou. Quer dizer, Hashem falou com a gente também que Aaron e Miriam também eram profetas, e mesmo assim a gente não se afastou do caminho da terra, da relação matrimonial.
E o homem Moshe era muito humilde de todo ser humano sobre a face da terra. Anav quer dizer que ele se rebaixava e aguentava qualquer um que falasse qualquer coisa, ele aceitava. E disse Hashem de repente para Moshe, para Harão, para Miriam: saiam os três para o Ohel Moed, e os três saíram. Ou seja, Hashem se revelou de repente. E eles estavam impuros pela questão das relações matrimoniais. Então eles começaram a gritar: água, água. Isso tudo Hashem fez para mostrar que Moshe fez certo separar da esposa, já que Deus ficava sempre se revelando para ele, não tinha um momento fixo, então não tinha como ele ter essa vida matrimonial. Saiam os três, daqui a gente vê que os três foram chamados numa fala só, o que é uma coisa que o ser humano comum não consegue falar e o ouvido não consegue escutar. Ao mesmo tempo, Miriam, Aharon e Moshe foram chamados ao mesmo tempo e foi escutado ao mesmo tempo. E Hashem desceu na coluna de nuvem, ficou na porta da tenda e chamou Aharon e Miriam e saíram os dois. Numa nuvem, sozinho, não igual ao ser humano, um rei de ser humano quando vai para a guerra ele vai com muita gente. Quando ele vai para a paz ele vai com pouca gente. Baruch não, para a guerra ele vai sozinho, Ishmil Hamá, como um homem da guerra. Para a paz ele vai com muita gente, como está escrito no Monte Sinai, Rech Elokim Ribotaim, que milhares de anjos acompanharam Hashem na entrega da Torá. E chamou para Aharon e para Miriam, que eles estavam saindo daquele pátio para encontro da fala com Hashem. E os dois saíram. Por que separaram eles de Moshe? Primeiro ele chamou os três, depois separou os dois, porque a gente fala uma parte do louvor da pessoa perante ele, e todo louvor a gente não fala na frente da pessoa. Então Hashem ia falar bem de Moshe, não queria falar na frente de Moshe. Assim como a gente encontra em Noah, que está escrito Ish Tzadik Tamim. Hashem, quando a Torá conta sobre Noah, ele era um homem tzadik, íntegro, mas quando fala na frente dele, quando Hashem fala com Moshe, usa só a expressão tzadik. A gente fala só uma parte. Outra explicação, por que Hashem separou Miriam e Aharon de Moshe aqui? Porque ele não escutasse a bronca que Aharon ia receber, para Moshe não escutar isso. Então Hashem falou para eles: escutem por favor meu dito, se tiver um profeta de Hashem que aparece uma aparência para eles, um sonho fala com ele, escutem a palavra na aqui quer dizer por favor. Se tiver profeta, como é que funciona? A Shekinah, a presença divina, ela aparece no Aspaklare Meirá, como uma maneira de falar, não é numa visão nítida, e sim num sonho, numa visão mais conturbada. Não é assim o meu servo Moshe. Em toda a minha casa ele é fiel. Boca para boca eu falo para ele, e uma aparência sem ridot, sem enigmas, ou seja, um negócio claro, é a imagem de Deus ele vê. E por que vocês não ficaram com medo de falar no meu servo em Moshe? Eu falei claramente para ele se afastar da esposa. Onde foi que Hashem falou? No Monte Sinai, quando Hashem fala, voltem para suas tendas e você fica comigo, ou seja, todo mundo tinha que voltar para suas tendas, para suas casas, mas Moshe tinha que ficar. Uma visão não com enigmas, ou seja, essa visão aqui é a visão da fala, ou seja, o que eu falo é bem claro, não é com enigmas, tal como a gente encontrou em Hezkel, em outras situações. Será que quer dizer a visão realmente de Hashem? Então está escrito que quando Moshe quis ver Hashem, Hashem falou: você não pode ver a minha face. A imagem de Hashem ele viu, a parte de trás, como a gente falou, ou seja, um nível de revelação. Como vocês não tiveram medo de falar no meu servo em Moshe, quer dizer, não está escrito Beavdi Moshe, está escrito Beavdi Be Moshe, no meu servo em Moshe, ou seja, só dele ser meu servo, se não fosse o Moshe, já não deveria falar. Por ele ser Moshe tão especial como ele é, mesmo se ele não fosse meu servo, já deveriam temer. Agora que ele é meu servo, escravo do rei como rei, quer dizer, não é à toa que Hashem ama ele, vocês tinham que pensar, o rei não ama ele à toa. Então, se vocês falarem que eu não sei os atos dele, não sei por que ele separou da esposa ou não sei direito o que está acontecendo, seria pior do que qualquer coisa. E Hashem se irritou com eles e foi embora. Ou seja, no momento que ele avisou qual foi o erro deles, ele decretou nidui, como modo de falar, excomungar, se separar. Aqui a gente vê uma dedução óbvia para um ser humano, que a pessoa não pode brigar com alguém se não falar o que ele fez de errado. Hashem foi embora, brigou, mas primeiro Hashem explicou qual era o motivo. Mesmo Hashem, muito mais um ser humano ou simples, não pode brigar com alguém se não explicar: olha, fulano, você fez isso, não gostei. Muitas vezes a pessoa, na verdade, tem uma explicação melhor para te dar que você não sabia, etc. Pode economizar muitas situações desagradáveis. E a nuvem saiu de cima da tenda, e eis que Miriam estava leprosa como a neve, ou seja, com manchas brancas, e Aharon se desviou para Miriam, e eis que viu que ela estava leprosa. A nuvem saiu, depois disso, a Miriam ficou leprosa. Um exemplo de um rei que falou para o pedagogo, para o professor: castiga meu filho, mas não na minha frente, deixa eu ir embora primeiro, que eu tenho muita pena. Ou seja, modo de falar, Hashem se afastou dali antes da Miriam ficar leprosa. E disse Arão para Moshe: por favor, meu senhor,
não coloque sobre nós pecado, que nós fomos tolos e que nós pecamos. No alno, como a tradução do Uncus, na linguagem de Evil, de ser tolo, te fez perversos. Não seja a nossa irmã como um morto, que quando sai do ventre da sua mãe, e será consumido metade da sua carne. A nossa irmã, como assim como morto? O leproso é como morto. Assim como o morto impurifica entrando na casa, estando dentro da casa, no caso, ou quando alguém entra na casa, a mesma coisa um leproso também impurifica. Que saiu do ventre da mãe, ou seja, devia falar imeno, nossa mãe, porque falar imô, a mãe dele, é também uma linguagem do versículo de falar bonita. Hatzi Bessaru, metade da sua carne, você fala nossa carne, quer dizer, a Miriam é da nossa carne, nossa mãe. Aaron está falando para Moshe. Só que tudo isso é uma linguagem mais bonita de falar. Já que ela saiu do ventre da nossa mãe, então, se ela está leprosa, que é como morto, é como se estivesse cortando metade da nossa carne, que a Rino Bessaru, nosso irmão, nossa carne. Esse é um sentido. Por outra explicação, pelo sentido literal, a gente pode falar, o sentido combina com o que a gente está falando aqui, que não é correto para o irmão deixar a sua irmã estar como morta, no caso, leproso, que é como morto. Shebetzetor, já que saiu do ventre da nossa mãe, e você tem força de ajudar e não ajudar, seria equivalente a consumir metade da nossa carne, já que nós somos irmãos. Outra explicação, se você não curar ela com reza, quem vai poder purificar ela? Quem vai poder colocar as leis de leproso, que tem que deixar em quarentena e purificar? Eu não posso, porque eu sou parente, sou irmão, e um parente não pode ver a lepra, e outro Cohen não tem no mundo que não são parentes. Então, ou seja, ela é do nosso ventre, da nossa mãe, ela é nossa parente, então não tem como resolver essa situação da lepra dela, então você tem que rezar. E Moshe gritou para Hashem, né, modo de falar, rezando, Deus, por favor, cura agora para ela. A Torá vem te ensinar o caminho correto, que a pessoa que pede a alguém algo do seu amigo tem que falar 2 ou 3 súplicas depois de pedir. Então ele fez uma reza, antes de pedir para curar, ele rezou, fez palavras de súplica. Lemor, para falar, disse Moshe para Hashem, Lemor, como assim? Ele pediu resposta, me responde se você vai curar ela ou não, e como Hashem respondeu, a gente vai ver no próximo passuco. Elazar ben Azariah fala, em 4 lugares Moshe pediu resposta, se ele ia ser atendido ou não, como a gente encontra em outros lugares, vai deber Moshe lefim Hashem lemor. Por que fala lemor? Falando se vai redimir eles ou não. Assim, em outros lugares a gente encontra também, quando Moshe bem fala, você vai nomear outro líder, mesma coisa. Vai Hanan el Hashem também, quando Hashem pediu, por favor, eu quero entrar na terra de Israel. E aí Hashem respondeu que basta você pedir, não adianta você pedir mais. Cura agora para ela. Por que Moshe não fez uma reza comprida, só uma reza curta? Refana lá, 3 palavras. O povo, se não falar, a irmã dele está em sofrimento e ele está rezando demais. Outra versão aqui diria que o povo, você vai falar, pela irmã ele reza demais, mas por nós ele não reza tanto. Disse Hashem para Moshe, se o seu pai tivesse cuspido nela na sua face, ela ia ficar com vergonha 7 dias. Então ela deve ficar de quarentena 7 dias fora do acampamento e depois ela vai se reunir e vai entrar para o acampamento. Como assim? Se o pai mostrasse faces de ira, não ia ser um vergonhoso já 7 dias para ela? Muito mais então para Shekhinah, se Hashem está nervoso com ela, tem que ser 14 dias. Somente o que existe uma regra da Yolabah Minadin Liot Kenidon. Basta para algo que eu deduzo de outro assunto, que a lei dessa nova coisa que eu estou deduzindo seja igual a de onde eu aprendi. Então a mesma coisa aqui, Hashem fala na minha raiva, na minha ira, vai ficar 7 dias. E depois ela vai ser reunida, Teasef. A palavra asifot dos leprosos é porque, já que ele fica fora do acampamento, quando ele se cura, ele é recolhido, entra para o acampamento, por isso usa a linguagem asifá, no sentido de entrar de volta no campo. A palavra, depois ela será recolhida, Urash fala por que usa a expressão asifá, que é reunir, recolher, e nos leprosos, como ele fica fora do acampamento, quando ele é curado, que ele melhora, então ele volta para o acampamento, usa a expressão asifá, no sentido de entrar para o acampamento. E Miriam realmente ficou fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não viajou até que Miriam entrou de volta. Esse kavod, que o povo esperou 7 dias por ela, por aquele momento que ela esperou para Moshe, quando ele foi colocado no rio Nilo, como está escrito que a irmã ficou distante ali esperando. E depois o povo viajaram de Hatzerot e acamparam no deserto de Paran, só depois que a Miriam melhorou.